Fala, turma! Sejam bem-vindos ao podcast do futuro, Uma Nova Cidade. Esse que é um convite para conversarmos sobre a cidade que somos e a cidade que nós queremos ser. Antes de mais nada, você que caiu aqui de paraquedas ou que chegou aqui pela primeira vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixa um like lá também, né, que é de graça, não custa nada. E hoje eu estou aqui para me ajudar na condução dessa entrevista, o meu companheiro de luta, que também foi candidato aí na última eleição a deputado estadual, Reob Costa. E aí, Reob? Prazer ter você aqui. Maurício, um prazer enorme estar aqui mais uma vez com você, dividindo esse microfone, né, para a gente falar um pouquinho sobre aquilo que nos uniu, né, a nossa amizade, que é a política. Então, obrigado mais uma vez pelo convite e vamos lá que vai ser um programa muito bacana, com toda certeza. Verdade, verdade. E o nosso convidado de hoje é ele, Maurício Gugel. E aí, Maurício, seja bem-vindo. Queria falar antes para o pessoal aqui um pouco do currículo dele. Para quem não sabe, Maurício é vice-presidente do PV, né, o Partido Verde. Maurício já foi filiado ao PSOL, lá no início do... Na verdade, você foi filiado também a outro... Foi o PHS, se eu não me engano? É, PHS. Lá no início, né? O PHS já não existe mais. Exato. E para quem não sabe, Maurício foi eleito o vereador mais jovem da história de Natal em 2008. Começou cedo, né, Maurício? Foi. Ele também foi reeleito em 2012. E uma bandeira muito interessante, que eu acho que liga todos nós três aqui que estamos nessa mesa, nessa bancada, que acho que a principal bandeira dele é igualdade social. E já aproveitando isso, Maurício, que eu queria te perguntar, já de cara, eu queria saber como que você descobriu essa vocação para a política e principalmente para lutar pelos menos favorecidos. Você, que a gente pode dizer assim, como o povo gosta de falar hoje, é um cara privilegiado. Maurício vem de uma família que tem condições. Então, se a gente fosse olhar por esse lado, pela lógica no Brasil, então ele devia lutar pela classe dele, né? Se a gente fosse ver isso. Como que surgiu esse sentimento? Sabe que para mim é muito importante, fico muito feliz de alguém como você ter esse sentimento de lutar por gente como a gente, que é trabalhador. Como é que surgiu isso? De onde você viu? Não vou lutar pela classe que tem mais dinheiro, eu vou lutar realmente por quem precisa. Onde nasceu esse sentimento e como você resolveu se iniciar na política? Primeiro, me apresentar, né, aos que aqui estão nos acompanhando. Primeiramente, Leandro, eu gostaria de agradecer o convite. Leandro, que antes de fundar esse podcast aqui, eu tive batendo um papo com ele, né? Incentivei também, porque eu acho muito interessante, Roberto, a gente discutir política, bater papo, né? Porque nossa vida, tudo passa pela política, né? É verdade. E aí, Leandro, parabenizar pelo podcast, e aí também saudar nosso amigo aqui, Reob, também, que já tive o prazer também já de conversar pessoalmente. Quero dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. Então, Leandro, vamos lá. Já me apresentei. Já esqueci a sua pergunta aí. Sobre como você... Começou a questão da vocação, né? Exato, exato. Leandro, interessante. O pessoal pergunta muito se eu vim de movimento estudantil, né? Porque eu fui candidato a primeira vez aos 19 anos e na minha primeira campanha, como você falou, eu já obtive êxito. Mas eu já participei de eleições de grêmios estudantis e na época já tinha disputado 3, nunca tinha ganhado uma eleição de grêmio estudantil, né? Participei de 3 e nunca ganhei. Mas eu sempre era muito popular, né? Na minha vida, desde dos colégios até a faculdade, sempre fui muito popular, sempre tive um engajamento muito bom. Na época da minha primeira eleição, eu tinha um engajamento enorme no Orkut, né, que era a rede social da época. Naquela época eu ficava impressionado. Quando eu fui candidato, tinha uns 300, 400 jovens colocando aquele avatarzinho, né, Maurício Gugel. Então, realmente, surgiu desde cedo. Eu sempre, realmente, o que me apaixona desde cedo sempre foi a política mesmo, né? Então, começou realmente desde muito cedo. Quando eu fui candidato a primeira vez, falando até as pessoas que estavam ao meu redor,
as pessoas ficavam sem entender. Como é que é isso? Você é muito jovem, não é conhecido, etc. E eu disse, olha, eu tenho esse desejo e deixa eu ser candidato, me ajude, só não me atrapalhe. Eu vou ser frustrado se eu não for candidato, né? Se eu for candidato, seja lá o que acontecer, eu não vou ser frustrado, não. Eu vou ser frustrado se eu não for candidato. E aí começou, né, esse desejo. Realmente a gente, na época, na minha primeira campanha, tinha essa questão muito da representação da juventude. Na época, a Câmara tinha passado por um processo complicado, que foi a Operação Impacto, que mais da metade dos vereadores estavam envolvidos na Operação Impacto. E aí também Deus iluminou muito, sabe? Fui eleito pelo PHS. Na época eu teve 6, na época que tiveram mais votos que eu, mas pela questão da legenda me ajudou. Então foi dando tudo certo, sabe? Foi dando tudo certo. E aí, como você falou, em 2008 a gente fez história, né? Posso só fazer uma perguntinha em relação a esse assunto? Primeiro, 2 em 1, né? Mas uma vai complementar a outra. Você lembra a sua votação? A quantidade de votos que 4.197. Muito boa. Mas, Helber, só um adendo também. Naquela época, era bem menos candidatos, sabe? Você sabe que nessa última tiveram mais de 700 candidatos a vereador aqui em Natal. E na minha primeira, foi em torno de 260 candidatos. Então, assim, a concorrência também... Hoje fragmentou muito, né? E hoje, olhando para trás, assim, já tem 14 anos da sua primeira eleição. Você é muito novo, ainda a gente olha para Maurício, né? É muito jovem. Tem gente que inicia a carreira política aos 50 e obtém sucesso, né? Como é que você se sente olhando para trás, assim, um túnel do tempo, 14 anos atrás, e até hoje, assim, você saber que você é o vereador mais jovem eleito aqui na capital, uma cidade como Natal, do porte de 1 milhão de habitantes, mais ou menos, você olhar e dizer, poxa... Eu fui o cara que fez história, né? De colocar meu nome com 19 anos e ser eleito. E até hoje ninguém conseguiu bater isso. Como é que você se sente, enquanto ser humano, deixando o lado político um pouco de lado, mas enquanto ser humano, de ter feito essa história? Assim, sabe, Robert? A gente fica feliz, né? Porque quando a gente é muito jovem, muita gente às vezes subestima os nossos sonhos, né? Então eu fiquei muito feliz por ter conquistado, né, essa cadeira na minha primeira eleição. E eu tinha inclusive a percepção que não era fácil, né, eu sabia, e que inclusive a minha primeira candidatura seria importante para ficar conhecido, me projetar para uma segunda, né? Mas como eu disse, as coisas foram acontecendo, né? E aí tudo foi dando certo, e aí deu certo. E aí, Helber, mas assim, quando a gente olha para trás, cara, você tem quantos anos, Helber? Ih, rapaz, 31. Besteira. É novo. Leandro é mais também, novo. 31. Tudo na mesma faixa etária. 34 eu tenho. Mas, rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês. O bom quando a gente já passou dos 30, os 3, né? É muito legal quando a gente olha para trás e a gente vê a quantidade de experiência, né, de bagagem, a maturidade que a gente tem hoje, né? Isso aí realmente é muito legal, muito interessante, né? E aí, o que assim foi muito... respondendo sua pergunta, Rabo, o que foi muito legal foi porque eu tive essa experiência muito cedo, sabe? Então, eu amadureci muito, porque primeiro que não era fácil lá, você entrar muito novo e estar ao lado lá de muitas figuras que estavam lá há muito tempo, né? Aquelas raposas. Então, assim, foi uma experiência adquirida muito importante, sabe? Naquele primeiro momento. Depois veio a primeira reeleição, não. A gente já tinha passado por um mandato, foi até mais fácil, mas realmente foi isso aí. E antes de ir também para esse assunto aí que você está falando, sobre essa questão desse pessoal que já estava lá, toda essa influência, muitas vezes até má influência, né? Operação Impacto que eu digo. Exato. Mais da metade, né, envolvido, ou muitos. É uma situação muito complicada. Tem mais más influências do que boas, né, cara? Exato. As boas influências são poucas. A gente sabe que tem, e é por isso que a gente luta e que tem tentado, né? Mas, antes de eu fazer essa outra pergunta, eu queria só saber de você, como que você decidiu lutar pelas classes menos favorecidas? Como foi que você viu isso e decidiu, ao invés de hoje é na moda ser liberal, né? Acho que a coisa mais fácil é ser liberal. É a coisa mais fácil do mundo. Sem nem saber o que Sem nem saber o que é, entendeu? Eu sou liberal.
É a coisa mais fácil. Como que você decidiu lutar pelos menos favorecidos? Ô, Leandro e Helbi, desde quando eu era adolescente, né, como você disse, graças a Deus nunca passei dificuldade, graças a Deus, mas ao mesmo tempo nunca perdi minha sensibilidade, né, de enxergar o próximo, né, e saber da dificuldade que ele está passando. Então, eu desde adolescente eu passava com minha mãe no lugar, ficava indignado com aquele pessoal catando lixo para comer, etc, né? Eu acho que é muito uma questão de sensibilidade de ser humano de cada um, independente da sua condição social, financeira. Então, assim, poxa, eu entrei na Câmara, aí como eu digo, eu vou lutar. Você tem várias causas para lutar, várias classes, né? Mas eu acho que a maior indignação que todo ser humano deve ter nesse mundo é a desigualdade social, né? Gerada por uma desigualdade de renda, desigualdade de oportunidades. Porque você pega o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, né? Você veja que hoje no Brasil tem muita coisa para se consertar. Hoje você pega o governo Bolsonaro, por exemplo, ele não atualizou no mandato dele a tabela do imposto de renda. Quem ganha pouco mais de R$ 1.900 já paga imposto. Enquanto que o empresário que retira um prolabore de 1 milhão das suas empresas não paga nada. Não paga nada. Então, hoje no Brasil, a taxação é em cima do consumo muito mais do que na renda. E aí essa desigualdade enorme, irmão, né? Você chega aí dezenas de milhões de pessoas que não conseguem fazer as 3 refeições diárias, enquanto ali, às vezes, 1-2% da população, né, com esse acúmulo enorme de riquezas. Não tenho nada contra quem produz, quem ganha dinheiro, absolutamente nada contra, é importante, né? Agora, o que está errado são essas pessoas, né? Muitas morando na rua, muitas não tendo o que comer, sem viver com dignidade, né? E eu acho que todo e qualquer mandatário tem que ter essas bandeiras né, de luta, realmente, porque isso não é bom para ninguém, rapaz. Você, às vezes, tem o cara lá milionário, mora lá em Areia Preta, mas não pode descer, às vezes, com relógio, sei lá, fica amedrontado, né? Então, assim, enquanto houver essa enorme desigualdade no Brasil, essa discrepância que há, vai haver violência, né? As pessoas acham que a violência só se combate mesmo exterminando todo mundo, isso, acaba, prende. Será que é assim mesmo, né? Será que antes disso a gente não tem que fazer um papel fundamental na sociedade? Tem tanta coisa para melhorar? Então, assim, são muitas reflexões que a gente tem que realmente ter, né? Então, eu, assim, sou muito, muito tranquilo sobre o que a gente desempenhou no nosso mandato, porque uma das principais bandeiras da gente foi as pessoas em situação de rua. Lá na Câmara, eu que criei a frente parlamentar, eu que participei das discussões de todos os equipamentos públicos voltados às pessoas em situação de rua, albergue, centro pop, etc., que quando eu entrei nem tinha esses equipamentos, né? A gente participou, enfim, vários projetos, sabe? Essa interlocução entre o poder legislativo e o poder executivo. Então é isso. Eu acho que realmente, como eu disse a você, todos nós temos que pensar no próximo, né? Exato. E realmente, eu acho que quem olha para o próximo não tem sensibilidade nenhuma em ver uma pessoa dormindo na rua, né? Em ver uma pessoa lixo, né? Catando lixo, que vive sem dignidade nenhuma, sem condições sanitárias, sem condições de moradia, sem condições de alimentação. Aí eu acho que uma pessoa que olha, enxerga tudo isso que acontece na sociedade, ele não tem um mínimo de sensibilidade, aí eu acho que o grande problema realmente são essas pessoas. Concordo. E, Maurício, você muito novo ali no seu primeiro mandato, né? Você foi presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização da Câmara e também da Comissão de Ética. Então, eu queria que você falasse um pouco... Eu vou falar um negócio interessante agora. Aí eu vou ter que falar de uma pessoa que não está mais nem aqui, mas é porque quando eu entrei na Câmara, o primeiro biênio, quem era o presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização era Paulo Wagner, o final do Paulo Wagner. Sim. A quem... né, não está mais nem aqui, mas na época essa comissão tinha os projetos realmente tudo atrasado, sabe? Era uma comissão que não funcionava lá na Câmara. E aí foi no segundo biênio, eu já com 22 anos assumi,
E aí eu levei uma dinâmica na comissão de finanças, porque é finanças, orçamento e fiscalização, Reob, e Leandro, essa comissão lá na Câmara. E aí essa comissão, eu tive vários papéis, né? Primeiramente, a gente é finanças, mas é fiscalização também. Então, eu intercalava. Uma reunião a gente fazia no plenário para deliberar os projetos, né? Discutir. E uma outra reunião, a gente fazia alguma visita, uma verificação em loco de algum equipamento público, um posto de saúde, uma escola, um equipamento da assistência social, para a gente fiscalizar de perto, né? Então, a gente deu uma dinâmica totalmente diferente, né? Zeramos a pauta. E aí, realmente, foi bem interessante a presidência da Comissão de Finanças, que, inclusive, no meu outro mandato, eu mesmo sendo oposição, mas eu fui reconduzido à presidência da Comissão de Finanças, né, porque os colegas reconheceram o trabalho. E essa Comissão de Ética, a Comissão de Ética é assim, a Comissão de Ética só se reúne quando você tem alguma demanda, né? Não vai se reunir. Tem um cabinho para expulsar. Vai se reunir assim para cá. Meu amigo, deixa eu dizer o que é que aconteceu. Quando eu era presidente da Comissão de Ética. Eu achava que em 2 anos não ia ter, porque teria que ter algum fato, né? Aí você foi premiado. Quando eu vi, não sei se vocês se lembram, Sargento Regina. Sim. Aqueles gravaram uns vídeos dela. Foi até na época um colega dela de polícia, gravou uns vídeos dela, falando que ela tinha recebido um dinheiro para apoiar um candidato, não sei o quê. Era algo assim, que realmente era para a Comissão de Ética, mas não era algo assim, dessa gravidade imensa, né? Aí eu com 21, 22 anos, chega esse processo para mim, né? Regina, sargenta da polícia, e a Comissão de Ética era eu, o bispo, e Heráclito Noé, que era delegado da Polícia Civil. Então era eu, Heráclito e o bispo. E chega um processo de uma policial militar e na comissão tinha um policial civil. Aí eu, como presidente, coloquei o vereador Heráclito para ser o relator desse processo de Regina, né? Ela tinha apenas falado algumas verdades que acontecem na política, né? Alguns conchavos e tal. E aí, para minha surpresa, né, porque você tem vários tipos de punição lá na Comissão de Ética. Você pode dar uma suspensão, uma advertência e tal, e o máximo que pode acontecer é justamente o processo, né, de pedido de cassação do mandato. E aí designei como relator Heráclito Noé, eu era o presidente, ele era o vice, eu botei ele como relator. Quando eu recebo o relatório dele, simplesmente ele pede a cassação de Sargento Regina. Eu disse, pronto. Quer me complicar? Eu disse, pronto, e agora? O que é que eu vou fazer? Isso era mais ou menos na segunda quinzena de novembro. E a imprensa começou a me procurar, né? E eu comecei a ficar até um pouco aflito, porque eu muito novo, pedindo a cassação, e Regina ficou louca, né? E realmente era algo que, tipo assim, ela tinha falado algumas coisas, mas não tinha prova de nada, não tinha etc e tal. Aí eu disse, rapaz, como é que eu vou destrinchar isso, né? Porque isso aqui tá sendo muito desproporcional pedir a cassação de uma colega por tão pouco, né? Algumas coisas que ela falou, não tem prova de nada, nem que fez, nem que... Aí, eu disse, como é que eu vou fazer? E a imprensa parece que estava assim, com sede que ela fosse caçada, sabe? E a imprensa ligando para mim toda hora. Aí eu, muito novo, rapaz, o que foi que eu pensei? Olha o que é que eu fiz. Isso era na segunda quinzena de novembro. Aí, na primeira semana de dezembro, tinha o Carnatal. E na quinta-feira, tinha aquele bloco burro elétrico, e saiu o jornalista todinho, né? Eu marquei a reunião da Comissão de Ética para deliberar o relatório de Heráclito na sexta-feira, de 8 horas da manhã. Que eu sabia que os jornalistas estavam tudo de ressaca. Aí eu, sexta-feira, 8 horas da manhã, marco a reunião da Comissão de Ética para deliberar. Moral da história, foi 2 jornalistas lá para a reunião, né? Para a gente ficou mais tranquilo. Aí eu fiz um outro relatório, em vez da cassação, colocando lá uma advertência lá e tal.
Aí o bispo voltou comigo e tal, e a gente resolveu o problema. Mas, meu amigo, eu passei por essa. E Heráclito, em relação a isso tudo, como é que ele ficou? Não, Heráclito fez o papel dele, né? Não respeitou a minha decisão. Mas Regina, assim, inclusive ao longo do término deste mandato, eles dois não se bicavam mais, né? Tiveram vários problemas lá, porque realmente foi muito complicado, sabe? Os dois eram policiais, iam pedir a cassação do outro, ficou meio ruim o negócio, sabe? Até o final desse... Você descobriu no seu primeiro mandato de vereador que há uma rivalidadezinha entre a militar e a civil. Achou que ia apaziguar a situação e deu um rolo ainda maior, né? Rapaz, eu naquela época não sabia essas questões aí que você acabou de falar, nem sabia. Mas aí... Entre alguns policiais há essa rivalidadezinha, mas é coisa da profissão. Pois é, isso aí já faz mais de uma década que aconteceu isso. Não, bem mais. Acho que foi em 2009 ou 2010. Ei, imagina uma situação dessa agora, hein? Nossa! Misericórdia. Porque ia ser complicado. Naquela época não tava essa tensão política que tá hoje, não. Mas aí, e aí, Helbi? Tá vendo aí os pepinos que tem lá dentro? Imagina o primeiro mandato, né? Exato. Vereador assumir a presidência dessa comissão tão importante e ter que se meter no meio de como a gente diz lá no interior, um rabo de foguete desse, 2 policiais, um pedindo a cassação do outro, mas ele se saiu muito bem, né? Teve essa visão, essa maturidade, apesar da idade, utilizar até o Carnatal em favor dele ali, conseguiu sair dessa situação complicada. Tem que ter um mínimozinho de malícia também, porque se a gente também for besta demais na política, o pessoal engole a gente, viu? Passam por cima. E aí que a gente fala nos podcasts que a gente já falou anteriores a isso, você falou, voltando um pouquinho aqui à pergunta anterior, em relação à comissão, né? Que você conseguiu colocar toda a demanda em dia, conseguiu criar essas frentes em defesa do povo, os moradores de rua. A juventude ela tem muito a acrescentar na política, né? Helber, eu queria também só fazer um adendo em relação a essa questão das pessoas de rua. Eu, em 2019, eu nomeei o senhor Adriano, que eu conheci num albergue público de Natal, e eu nomeei ele na Câmara Municipal, e tirei uma pessoa da situação e coloquei. Esse senhor foi o seguinte... Eu conheci ele quando eu fui fazer uma visita a um albergue lá na Princesa Isabel. E aí eu escutei a história dele, sabe? Quando eu fui no albergue, aí Adriano me disse, eu disse, rapaz, você faz quanto tempo que tá na rua e tal, né? Aí ele disse, Maurício, rapaz, faz um ano e pouco que eu tô na rua. Eu era comerciante, eu tive 2 lan houses no Alecrim, né? Eu manjo nessa parte de montagem, manutenção, né? E tal. E aí, Adriano me contou essa história, né? Coincidentemente, eu tinha uma vaga lá na Câmara que era de indicação minha. Não era não no gabinete, era na Câmara mesmo. E estava precisando de uma pessoa justamente com essa especialização, nessas questões de informática, né? De montagem e tal. E aí eu lembrei. E aí eu fui lá para Adriano, fiz um convite e aí nomeei ele na Câmara. Fui criticado por muita gente, porque muita gente da minha equipe dizia, tá perdendo uma vaga aí, pode botar um cabo eleitoral, não sei o quê, vai botar um cara desse. Mas aí eu coloquei Adriano, trabalhou mais ou menos 1 ano e meio na Câmara Municipal, né? Tirei ele de uma situação de rua para nomear, né? E aí eu publicizei muito isso, porque muitas vezes, meu irmão, as pessoas, às vezes alguns empresários e tal, às vezes as pessoas têm receio em contratar pessoas, às vezes que têm antecedentes, etc. Mas rapaz, assim, tem gente que é a favor ou contra, eu sou muito a favor da ressocialização, sabe? Sim. Eu acho que o ser humano, todo mundo pode passar por uma situação difícil, todo mundo um dia pode ingressar no mundo das drogas, todo mundo pode ter um vício alguma vez na vida, e nem por isso você vai se acabar pro resto da sua vida. Eu acho que muitas pessoas têm direito, sim, a uma segunda chance, né? E aí foi muito interessante essa questão de Adriano, porque inclusive depois a prefeitura... Tinha um projeto lá para a prefeitura ter um percentualzinho para contratar pessoas em situação de rua nas empresas terceirizadas que prestam serviço ao município, sabe? Então, assim, essa atitude
foi uma atitude bem legal, sabe? Que fez muita gente abrir a cabeça também para essas questões sociais. E aí entra muito a questão da sensibilidade, né, que você falou. Acho que hoje o que falta muito para a nossa classe política é justamente essa sensibilidade. A gente vive em um país que tem uma desigualdade social imensa. A gente já falou aqui em programas anteriores. Isso que você falou em relação à pirâmide tributária do nosso país, é muito imposto aqui embaixo e pouco lá em cima. Então nós pagamos muito e os ricos pagam pouco. Um pobre, um exemplo que a gente sempre cita, que tem a sua motinha, ele paga lá o seu imposto. Mas um rico que tem uma lancha, ele não paga. Exatamente. Que tem um jet ski, ele não paga. Então é tudo em cima da classe trabalhadora nesse país. E às vezes os políticos de carreira, aqueles que já têm a vida longa na política, ele perde um pouco essa sensibilidade. São acostumados a viver num gabinete a vida inteira e perde esse contato com os moradores de rua, com a classe trabalhadora. Não entende o sofrimento que é para um trabalhador após uma carga horária de 8, 9 horas de trabalho, pegar ônibus lotado, engarrafamento, voltar para casa. Então a gente precisa resgatar essa sensibilidade para o meio político. E uma demanda que a gente tem é essa de como que a gente vai fazer isso? Colocando a juventude. E o seu primeiro mandato é um reflexo disso. Você citou essa questão do morador de rua que você ajudou a contratar, teve a comissão, então assim, a juventude dando um gás, né? A juventude fazendo a diferença. Então é muito importante, você falou a palavra sensibilidade. Eu acho que ela é muito importante a gente travar esse debate nesse momento. Precisamos cobrar da nossa classe política que tenha sensibilidade. E o mau exemplo que a gente tem é o nosso presidente da República. Né? Que, tanto que a gente pede sensibilidade e o que ele faz é justamente o oposto. Contrário. Sensibilidade, empatia. Só para... Empatia. Ó, você veja, né? O cara dizer, não, eu não vejo ninguém pedindo comida em nenhuma padaria, não sei o que, meu amigo. Gabinete, vive no gabinete. Por isso que não vê. Né? Economia bombando só se for para um setor, uma parcela da população. Para o dele, né? que passa o cartão corporativo e bota sigilo, para ele tá ótimo. Ninguém precisa ver, né? Quanto é Né? que... Aí não tá bombando nada, Exato. viu, cara? Se você pegar 80% da população, né, endividada de alguma forma, não tá bombando, né? Exato, a gente sabe disso, sabe? É como você está dizendo, é falta de empatia dele. E é engraçado, e as pessoas vêm dizer que o Brasil pode virar uma Venezuela. Eu acho que já está no caminho. Se a gente não mudar isso que está aí sim há a possibilidade de virar, até porque é bem parecido. Esse aumento de cadeira que ele está desejando aí para o STF é justamente o que o Maduro fez na Venezuela. Exato. Então o processo de venezuelização do Brasil passa por uma reeleição de Bolsonaro. Isso, na verdade é o que ele tem feito, né? Ele tem seguido os mesmos passos de Maduro lá na Venezuela, mas só que hoje é muito fácil de você, para os candidatos de direita, fazer isso, é muito fácil. Seja qualquer ditadura na conta da esquerda, e principalmente, né, botando como exemplo a Venezuela, enquanto você vai fazendo. Então ali, é o que eu digo sempre, gente, não olhe para o discurso, porque o discurso é muito fácil, né? Eu posso estar aqui falando o que eu quiser sobre mim. Você tem que olhar para a prática. O que ele tem feito na prática. É isso. E não cita as ditaduras de direita, né? A Exato. Arábia Saudita, que ele tem a proximidade muito grande lá. Que persegue cristãos, inclusive. Maurício, eu queria fazer uma pergunta agora, trazendo um pouquinho para o âmbito político partidário, né? Você citou o PHS, você também já foi filiado ao PSOL. Seu segundo mandato foi pelo PSOL? Não, eu tive mandato pelo PHS e pelo PSOL. Aí hoje, trazendo um pouquinho para a atualidade, por que o PV? O que você se identifica com o partido, com as bandeiras de... Por quê? Num contexto geral, assim. O que você olhou no PV e você falou, eu quero esse partido, me identifico, vou para lá? Eu tive minha última escolha partidária. Eu tenho 18 anos da minha vida que eu sou filiado a um partido, né? Tive 3 partidos, né? Os 3 você citou. Esse último PV, eu precisava nessa última campanha escolher um partido para se filiar. E eu precisava unir tanto a questão da idealista, né? A questão das bandeiras que a gente defende e tudo, também com um partido que tem viabilidade eleitoral, né? Não adianta ter um e não ter o outro, né? Porque a gente precisa
a gente precisa, né, viabilizar a nossa campanha, mas ao mesmo tempo eu não procurei viabilizar a campanha num partido que eu não concordasse em nada com um dirigente partidário ou até mesmo com suas ideias, né? Então o PV, o Partido Verde que inclusive hoje faz parte de uma federação, né? O Partido Verde é um partido que tem duas causas importantíssimas, que é a sustentabilidade, né? E também a questão da redução das desigualdades, que é principalmente a segunda, tem tudo a ver comigo. Então a gente procurou o PV, né? E aí eu entrei no PV, ingressei no PV, hoje sou vice-presidente estadual. É um partido maneiro, é um partido que já teve mais expressão, assim, representatividade, né? Você veja na época Gabeira, Marina Silva, né? Isso. Hoje eu confesso que o PV peca muito por não ter essa referência nacional. Hoje eu não vejo uma referência nacional. Marina era esse nome. Exatamente. Né? Eu concordo que hoje a gente não consegue. Talvez é o que falta para o partido, seja uma referência nacional. Mas o partido está alinhado, está aí, como eu disse, na federação, nessa frente, para tentar derrubar o bolsonarismo, né? E aí eu acredito que realmente o PV, aí trazendo aqui para o Rio Grande do Norte, né? O PV que inclusive já teve mandatários, deputados e tal. O PV passa muito por um processo de reestruturação, né? E aí eu estou tentando ajudar aí nessa luta. Inclusive, o presidente do PV é daqui, né? É Potiguar, o presidente nacional do PV. Acho que ele tem Luiz, Acari, né? Luiz ele Pena. Ele é daqui, raízes, Potiguar. né? Exato, presidente nacional do PV. E hoje tem, né, deputados, tem o próprio George, tem o Hermano. O Milclay teve uma votação muito... Sim, muito expressiva, muito expressiva. O desempenho do PV nessas eleições, né? Elegeu 3 estaduais e... Aumentou a cadeira de federal. Acho que aumentou mais 2, se eu não me engano. Não, aí no Rio Grande do Norte para federal, aumentou cerca de 1.000 votos, a votação de federal. Sim. Por que eu falo votação de federal? Porque a sobrevivência de um partido depende justamente dessa votação e eleição de deputados federais, né? Você veja que agora, no nosso cenário político, vários partidos não atingiram a cláusula de barreira. Solidariedade não atingiu. Esse partido aí que fez essa lambança aí de Roberto Jefferson, só elegeu um deputado federal. Deputado federal. Também, né, com o desempenho desse padre aí, não tinha como dar. Não tinha como dar certo não, né, cara? Falso padre. O candidato padre fake, não tinha como dar certo. Aí você vê, o presidente do partido, o presidente do partido um terrorista, né? Isso. Porque o cara que vem, 50 tiros de fuzil, granada, etc, o cara desse é um terrorista. E o vice, um padre de quadrilha. O candidato a presidente, um padre fake. Meu amigo, não tem como dar certo um partido desse, não. Imagina uma reunião do PTB falando sobre moralidade com um presidente que mete 50 tiros na polícia. Eu imagino a situação. Aí não tinha como dar certo um partido desse, mas... enfim, vários partidos então não passaram pela cláusula, né? Vão ter que realizar fusões se quiser se manter vivo aí no ponto de vista de fundo partidário e de tempo de TV, né? Pode continuar, mas perderia isso aí. Um partido sem fundo e sem tempo de TV é muito difícil sobreviver. Mas não, acho que o PV fez uma escolha certa, que foi entrar nessa federação, né? Passou pela cláusula, tem aí mais 4 anos pela frente. E é isso, é bola pra frente. Cara, é uma vergonha, né, isso que aconteceu, assim, eu acho, com a relação do presidente aí do PTB, e o PTB, que historicamente, a própria sigla já diz, né, é um partido trabalhista e depois depois de tudo como é que se diz, da ditadura militar, o partido virou, tipo assim, totalmente ao contrário e hoje... Depois da redemocratização, o trabalhismo ficou apenas no nome, né, do PTB. O PTB hoje é uma sigla que ela defende muito mais os interesses próprios dos seus mandatários, há muito tempo é assim, do que tem uma ideologia a seguir, né? Você falou da importância de você ir para o PV, você analisou o que o partido defende, as bandeiras, e hoje o PTB, ninguém sabe o que o PTB defende. E é um partido que eu tenho um carinho assim, muito grande,
por ter na sua história Leonel Brizola. Eu sou do PDT. Verdade. E a gente tem esse brizolismo no nosso DNA político. E hoje eu olho para o PTB com um bandido como Roberto Jefferson na presidência, é uma coisa que a gente fica triste, né? Porque o PTB, assim como o PDT, eram para ser os dois partidos que deveriam estar encampando essa luta pelo trabalhismo, pela defesa dos povos mais carentes, pela questão da luta contra a precarização dos postos de trabalho. A gente não vê isso, né? A gente vê um bandido que está usando o partido para fazer seu puxadinho e conseguir verba federal. Ainda bem que não conseguiu bater a cláusula, ao que tudo indica. O partido vai se fundir a outro ou vai se acabar com o tempo? E até, Rob, acho que se acabou, porque, por exemplo, como elegeu um federal só, o desempenho foi péssimo desse padre, etc., as votações despencaram em todo o país. Se ele fizer fusão com algum partido, ele vai ser minoritário, né? Ele perde a força, né, Didi? Porque ele não tem como fazer uma fusão com um partido menor que ele, que não bate, só teve um federal, né? Então ele vai ser engolido, eu acho, né? Porque ele vai ter que se fundir a algum partido maior do que ele será engolido, né? Triste fim do PTB, né? Com essa cena aí de Roberto Jefferson no domingo, realmente foi aí para lacrar o triste fim do Partido Trabalhista Brasileiro. Que não saia da cadeia nem tão cedo. Exato, é o que a gente espera. Acho que ele tá com câncer, não sei. Não sei também, não cheguei a ver nada oficial nesse sentido. Você vê que na semblante dele ele tá, né, bem debilitado. Dele, eu acho que chegou a falar uma vez que ele estava doente, mas não especificou exatamente o que, né? E que inclusive, já foi abandonado pelo bolsonarismo, né? Que ele é assim, lá é assim, já foi abandonado já. Não serve mais, já. Não serve, exato, por tudo que ele fez. Maurício, queria saber de você também agora, não sei se eu vou pegar um pouco pesado, mas é que você falasse um pouco da gestão Álvaro Dias. O que você tem achado desse segundo mandato aí? A gente também tem nossas opiniões, mas a gente queria ouvir a sua. O que você tem achado? Acrescento uma segunda pergunta. Transportes na gestão Álvaro Dias. Que é importante. Transporte público. Nesse meu último mandato, eu era um crítico, você perguntou a questão da gestão, e principalmente aí do transporte. Eu era um crítico ferrenho, né, no quesito transporte público, porque Álvaro, ele no transporte público, ele inclusive a passagem poderia ser até mais cara, viu? A gente fez uma pressão grande na época, foi um mês antes da pandemia e ele revogou o aumento. A passagem era para estar mais cara, né? Cara, você tem que ver o problema pela raiz, né? É aquela mesma coisa, aquele mesmo laço de entendimento entre prefeitura, Seturne, né? E aí com isso é muito difícil a gente ter mudanças, né? Mas Álvaro, eu digo assim que era muito difícil a reeleição dele, sabe? E por incrível que pareça, a pandemia o ajudou, né? Ele ficou integralmente na mídia, né? E aí realmente a gente tem que reconhecer, veio muito recurso federal, né? E aí ele também fazendo muita maquiagem, o povo acreditando. Ele pegava um posto de saúde lá em Felipe Camarão, dizia que era um hospital de campanha, sabe? Porque as pessoas, infelizmente, acreditam muito em maquiagem, né? Sim. Fátima abriu você multiplica aí 4, 5 vezes mais leitos do que Álvaro, né? Porque ela estruturava vários hospitais e abria vários leitos, né? Esses leitos, inclusive, ia servir para depois da pandemia. E Álvaro não, pegou um hotel na Via Costeira aqui, transformou, fez uma fachada e um hospital de campanha, né? Esse mesmo hospital de campanha, ele queria contratar uma empresa de um cunhado dele, né? A gente denunciou na Câmara e ele voltou atrás. Então, toda hora querendo se dar bem na pandemia, sabe? Toda hora querendo se dar bem. Mas essa questão da pandemia foi que deu uma visibilidade enorme, porque Álvaro, até ser vice-prefeito, o título dele era em Caicó, né? E aí ele veio. Agora, eu acho que o que viabilizou Álvaro também, e aí a gente tem que criticar de um lado e ver realmente, Sim. Foi porque ele ainda buscou, acho que talvez com a bagagem dele política, ele buscou muito recurso fora para cá, né? Na época com Garibaldi, com Walter Alves, ele tinha muitos acessos em Brasília, ele conseguiu trazer muitos recursos para lá, foi fazendo algumas obras, né? E foi ali criando o nome dele. E aí no momento atual, quando a gente olha aí para o ponto de vista
esse ano, por exemplo, do ponto de vista em infraestrutura, você veja que depois dessas chuvas acabou a infraestrutura, a malha viária da nossa cidade, né? Acabou. A gente continua com os mesmos problemas nas comunidades, problema de atenção básica da saúde, né? A gente continua aí com problemas na educação, enfim. Então, assim, Álvaro Dias, ele é um prefeito que ele deu muita sorte, né? Ele teve muita sorte, mas eu não vejo mudanças significativas, né? Não acho ele um prefeito péssimo, um prefeito ruim. Eu acho ele um prefeito mediano, sabe? Um prefeito mediano. Sempre fiz minhas críticas construtivas em relação a ele. E acho também que esse ano ele esqueceu um pouco a nossa cidade, porque foi cuidar da campanha do filho dele, né? Elegeu o filho dele, achava que ia ser o mais votado de Natal, foi o quarto, né? Então, ele achava que Fábio Dantas ia para o segundo turno por conta do apoio dele e Natal teve menos da metade dos votos de Fátima, né? Então, ele também não se acha que ele é uma grande liderança aqui na capital, não, né? Eu acho que ele estava na hora certa, no momento certo. Sim. E aí... Ele agora vai tentar de toda forma, eu não sei quais as pretensões dele, né? Não pode ser mais candidato, mas vamos aguardar. Mas eu acho que esse ano, realmente, ele esqueceu muito a cidade, principalmente na questão da infraestrutura, né? Focado na eleição do filho dele. Inclusive, nenhum candidato que ele apoiou foi o mais votado em Natal. Nem o senador dele, que ganhou as eleições a nível de estado, aqui na nossa capital obteve o maior número de votos, né? Então, isso mostra que ele não tem, e com a máquina na mão, né? Com a prefeitura na mão, com número de cargos aí para fazer campanha. E no cabresto, viu? E no cabresto, com a obrigação de votar. O filho dele não foi o mais votado, o senador dele não foi o mais votado, o governador dele foi um fiasco, e o presidente que ele apoia em Natal também perdeu por quantos votos, Bolsonaro? 8%. Foi o melhorzinho, né? E ele nem fez campanha, digamos assim, porque o eleitorado de Bolsonaro é independente de Álvaro Dias. Isso. Exato. Ele está chegando agora, mas é um eleitorado que não é independente dele. Então, assim, eu acho que são números que comprovam que a gestão dele, se fosse dar uma nota de 0 a 10, aqui é uma opinião minha, eu daria um 5. Você falou mediano, e realmente mediano mesmo. Talvez para baixo. Então, se fosse uma escola pública que a média é 6... É 6 ainda? Porque na minha época era 6. É 6. Como é que tá hoje em dia? Acho que não passaria, iria para a quarta prova. Isso, e um detalhe, primeiro que os cabos aí levaram uma pisa, né, de Fátima no governo, que foi uma pisa mesmo, e o senador dele só ganhou porque o nosso campo dividiu os votos. Com certeza. Por isso. Só por isso. Senão nem isso ele tinha. Nem isso ele tinha. Lembrando aqui, gente, deixando muito claro que sempre nós estamos criticando a gestão, não a pessoa, mas a gestão. Então, assim, o senador dele só ganhou porque dividimos os votos. Mas eu penso dessa forma também, eu vim até comentando com a minha esposa no caminho. Eu disse, eu acho que se fosse só pelo menos pela cidade limpa, eu acho que a gestão dele fosse avaliada só por isso, era ótimo, porque pelo menos isso ele faz. A questão de pessoal na rua limpando, isso ele não deixa a desejar. Mas é só isso. Tenho muitas críticas, principalmente porque lá em Nova Cidade a gente não tem mais o 36, né? E ele tá junto nisso. Então, essa retirada das linhas, né, Leandro? Essa retirada das linhas, mudança, né, de itinerário, etc. Isso aí realmente foi, assim, um prejuízo enorme para a população, né? Exato, e muito cruel. Era a única linha que nós tínhamos em Nova Cidade. Era a única linha do 36. Agora o pessoal, eles colocaram uma linha lá de mentira. Que ela passa lá só para pegar o pessoal e deixar na rodoviária. Inclusive ela vem de, acho que Camarão. Né? É tipo um circular. Mas você paga a passagem. Paga o valor da passagem para ficar na rodoviária. Se você pegar a integração, ótimo. Se não, você paga outra. Entendeu? Então eles colocaram essa daí para dar uma maquiada, mas era o único ônibus que a gente tinha. Passava na cidade, passava no Alecrim, ia para a praia. Era o único ônibus que nós tínhamos e hoje não temos mais. Um processo de lobo em pele de cordeiro, né? Eu lembro que ele fez reuniões nas comunidades para dizer para a população que a unificação ia ser benéfica para o povo, e o povo não entendeu muito bem como é que ia funcionar, e ele botou pessoas da gestão para ir lá dizer, eu vou juntar aqui, chutar um número aqui, o 78 e o 73 vai ser melhor para vocês. Diminuiu a quantidade de ônibus, e como é que isso é melhor para o povo? Que matemática é essa? Se o número de usuários continua o mesmo,
Você diminui o tamanho da frota, coloca 2 linhas em uma só, vai sobrecarregar a frota, lotar. Mas, Maurício, você falou, só para rapidinho aqui, você falou em relação à pandemia, e a percepção que eu tenho, eu queria ouvir sua opinião também sobre isso, é que a pandemia mascarou muitas gestões ruins. A gente tá nem falando só de Natal não, mas no estado como um todo. Cito como exemplo o meu interior, que é o Ipanema, vizinho a Mossoró. A sensação que eu tenho, conversando com amigos de várias cidades, é que aconteceu isso. Os prefeitos sentaram no perdão da palavra, a gente sabe o trauma que foi a pandemia, a quantidade de vidas que foram perdidas, mas sentaram na questão da saúde e abandonaram a educação, abandonaram segurança, abandonaram lazer, abandonaram todas as outras pastas, as outras secretarias, só para fazer um trabalho minimamente aceitável na pandemia para garantir a sua reeleição. A sensação que eu tenho, vamos canalizar aqui os recursos aqui para a saúde, vou abrir um hospital, vou maquiar um negócio ali, porque isso aqui vai garantir a minha reeleição. O povo, a maioria está em casa, não está precisando de outros serviços, e isso para mim vai ser o suficiente. Você tem essa mesma sensação? Que isso foi meio que universal no Brasil? Eu não conheço tanto a realidade de muitos municípios, né? Aqui em Natal, onde eu posso falar com mais propriedade, ocorreu justamente isso que você está falando, Helber. Olha só, tem crianças que estudam, né? Lógico, né? Pelo garantir um futuro melhor, os estudos, os pais, mas tem muitas crianças que vão à escola pública também, que fazem a refeição lá, né? Então tem essa questão. O que é que acontece aqui, que aconteceu na pandemia? O que é que Álvaro fez? Ele pegou o dinheiro da merenda e era para ser revertido em cesta básica, né? Aí no primeiro mês ele fez isso. Depois ele não fez mais. Eu convoquei a secretária na época 3 vezes, né? Ou seja, ele economizou, posso lhe dizer aí, pelo menos 70%, 80% do dinheiro da merenda em 2020, ele gastou com outras coisas, né? E as famílias que estavam em casa, que os filhos estavam em casa, na pandemia, ele não revertia esse dinheiro, né? Que era para ser revertido da merenda para a cesta básica, para as famílias, né? Para as crianças se alimentarem, ele não reverteu. Inclusive, vários municípios do Rio Grande do Norte entregou muito mais alimentos, proporcionalmente, óbvio, do que a Prefeitura de Natal, né? A Prefeitura de Natal, no primeiro mês ele entregou, no segundo, e aí, depois de muita luta, a gente convocar 3 vezes, convocação de secretária, bater, etc., lá pro final do ano, que ele veio dar a segunda remessa. Ou seja, ele economizou aí vários milhões de reais, né? Vários milhões, né? E as pessoas com dificuldade em casa, e ele economizou justamente para gastar em outras áreas. Aí o que foi que ele fez? Vou dizer a você o que é que Álvaro Dias fez aqui. Ele dava aqui cesta básica através da Secretaria de Assistência Social, como dava água. Ótimo, não é um problema. Mas o que é que ele fez? Na pré-campanha, por exemplo, Reob é vereador, Leandro é vereador, da bancada do prefeito. Aí você vai lá, você dá o nome lá de um presidente de conselho comunitário, ou um padre, um pastor que apoia você. Aí ia lá para a igreja desse teu aliado, presidente do conselho comunitário, ia de uma vez só 500 cestas básicas. E aí vários vereadores dizendo que era ele que tinha conseguido. A cesta é com dinheiro público, né? O que foi feito de política, assim... Politicagem, de né? Isso, de politicagem, né? Dessa forma desproporcional, rasteira. Eu lembro que no começo da pandemia, né, eu fazia uma vaquinha com alguns amigos, ok? Eu, assim, cheguei a comprar lá no início, umas 200 cestas básicas, né? A gente reunia amigos e tal, para dar em alguns setores, né? E enquanto isso, o prefeito teve vereadores que eles liberaram 5, 6 mil cestas básicas. Desse jeito que eu tô falando. Bota pro presidente do conselho que é meu amigo, bota para esse padre que é meu amigo, bota para esse cabo aqui, tem associação dos idosos, não sei o que é amigo. Aí ia lá, o pessoal, uma fila mal do mundo, o vereador por trás aqui em Natal dizendo que era ele que estava dando a cesta básica, né? E pedindo voto e se querendo tirar créditos políticos com isso. Então, meu amigo,
o que a galera fez na eleição, né? O que a galera fez, infelizmente, os órgãos de fiscalização às vezes ficam se atentando a coisas tão pequenas. Ah, tem um cartaz que passou 1 centímetro numa casa, aí o cara fica perdendo tempo, não sei o quê. Mas aí o uso da máquina pública nas campanhas eleitorais são pouco fiscalizadas. Inclusive o próprio filho dele, né? Tava lá, entregando as cestas básicas, né? Pra dizer... Nem podia, né? Nem podia, porque já era praticamente pré-campanha, ia ser candidato utilizando a máquina pública para fazer campanha explícita. E a nossa imprensa, eu acho muito falha nesse sentido. Não cobra, não se atenta para essas coisas que são importantes. Como o Maurício falou, vai se apegar um detalhe, um adesivo, um negócio de 1 centímetro. O cara usando a máquina para fazer campanha na pré-campanha. Isso. É isso mesmo. É muito complicado essa situação. A gente sabe que isso acontece e não é pouco, né? Tem mais alguma pergunta aí, Helber? Tem, a gente já está encaminhando para o final, vendo que o nosso tempo está avançando. É bom, bate-papo é bom, o tempo flui. Eu vou... E conversar com jovens, né? Da juventude a gente consegue dialogar. Eu já não tô podendo muito dizer que eu sou... A gente tá na mesma faixa etária. Tá, tem que estar. Mas falando um pouco de eleição a nível de Brasil, né? Esse programa provavelmente vai ao ar após o resultado do segundo turno. Acredito que sim, né, Leandro? Sim, sim. Então a gente não sabe ainda o resultado para quem está nos assistindo. Mas o que você acha dessa polarização, né, que ocorreu no Brasil nos últimos anos, né? De Lula e Bolsonaro. Você acha que isso foi benéfico para o nosso povo? Você acha que o debate político entre os dois candidatos está num nível aceitável? Poderia estar melhor? O que você tem visto, assim? Como é que a sua análise da eleição a nível nacional? A gente falou de município, estado, senado e agora chegamos no topo da presidência. Helber, eu nunca vi uma eleição presidencial tão, assim, mentirosa, nojenta, não existe propostas, não existe. Quais são as principais propostas de Bolsonaro, Lula? Meu amigo, é só ataque, é só fake news, é só mentira. Rapaz, a campanha virou de um jeito que realmente, rapaz, a campanha é realmente suja, né? Mas dentro disso aí, a gente vê eu acho que talvez o problema nem seja tanto a polarização, mas realmente o comportamento do eleitorado, né? Eu fico vendo, por exemplo, nas redes sociais, adoro acompanhar a campanha pelo Twitter, né? E eu fico vendo as pessoas, como elas acreditam em qualquer narrativa. As pessoas recebem uma fake news, tá na cara que é uma fake news, ela não procura checar nada, ela já sai proliferando, sabe? E isso causa um desserviço enorme ao bom debate político, né? Que realmente não tem mais, né? E aí vira essa eleição aí, essa eleição só de ataques. É todo mundo atacando, né? E aí realmente... Pra gente que gosta, né, de acompanhar política, porra, a gente gosta de política e a gente realmente procura, às vezes, ter um bom debate político, a gente não encontra numa eleição dessa, né? A gente não encontra jamais. A eleição é cheia de robô, né? Cheia de robô, editando, deturpando os vídeos, né? Sabe? E aí um lado faz, o outro tem que fazer também, e aí fica aquela guerra, meu amigo. E aí... Rapaz, às vezes chega uma angústia, né? A gente vê o nível do debate eleitoral que ocorre hoje nos países. Da falta de debate. Da falta de debate, né? Da qualidade que ficou. Não tem qualidade, né? Sei nem como é que eu posso chamar, né? Essa campanha realmente baixa, né? Às vezes a gente dá até uma angústia mesmo. E aí eu fico acompanhando. Eu acho que eu só não tenho TikTok. As outras redes tudinha eu acompanho. Mas realmente é lamentável, sabe? É lamentável. E principalmente as pessoas. É briga em grupo de família, né? É briga. Se eu passar aqui, como um restaurante lá em Petrópolis, no bairro que eu moro, um dia desse, o cara tava com um chapéu de um candidato, outro já querendo bater, sabe? Aí um carro aqui em Ponta Negra estacionado com a bandeira de um candidato, acaba passar lá, dá 2 tiros, sabe? Já teve morte nessa eleição, cara, morte. A movimentação da governadora pró-Lula, tiro esse final de semana, né? Agora, então, aí a gente vê o nível de acirramento. Teve tiro, é todo mundo que posta, perdendo seguidores, porque as pessoas não toleram, sabe? E é baixaria.
Então, meu irmão, a gente não tá vivendo um momento assim fácil, né? Tá um momento politicamente difícil. Uma baixaria total. Maurício, a gente está encerrando, infelizmente, né? Vou deixar só uma última pergunta aqui também para você se despedir dos nossos telespectadores. Queria só que você dissesse aí para a gente e para o pessoal quais são os seus planos, né, para o futuro. Tendo em vista aí que você não está ocupando nenhuma cadeira, mas pretende ser candidato na próxima, eu queria que você falasse para o pessoal e também se despedisse deles, se quiser deixar também as suas redes sociais, a gente também, os nossos produtores aqui, os meninos colocam lá na tela na edição, mas se você quiser também falar, fica à vontade. E projetos sociais, né, Maurício? Exato. Você tem projetos a falar para o povo que você está fazendo. Leandro e Rob, primeiro, agradecer a oportunidade, agradecer por estar aqui, né? Eu acho muito válido esse podcast, essa oportunidade de realmente a gente tá batendo esse bate-papo aqui e que esse podcast possa crescer cada vez mais. E dizer que é o seguinte, né? Eu ingressei na política novo. Hoje, olhando para trás, eu gosto, acho que 10 vezes mais de política. 10 vezes mais de política do que eu gostava quando entrei. Muito mais. E, ao mesmo tempo, eu acho que eu gosto de 2 vezes menos de campanha eleitoral, né? De participar como candidato, do que no passado. Então, hoje, eu mesmo quando não sou candidato, eu coordeno campanhas, participo ativamente de decisões. Tem muitos políticos do Rio Grande do Norte que sempre me ligam perguntando as coisas. Todos os dias eu faço política, todos os dias, né? E não precisa a gente ter mandato para ser político, viu, Leandro? Você é político, Leandro. Você é político, Reob, né? E muitos que estão me assistindo são agentes políticos também. A gente não precisa de um mandato para a gente, sabe, para a gente procurar melhorias, para a gente procurar... sabe, de forma democrática, a gente tentar os avanços da nossa sociedade. Então, para 2024, eu tenho dito a muitos amigos, faltando um ano, eu vou decidir o que é que eu vou fazer, né? Se eu sou candidato a vereador, se eu sou um candidato a vice-prefeito na chapa, se eu não sou candidato, né? Se eu vou participar de algum grupo político, alguma coisa. E aí, isso aí vai passar por também muitas decisões, né? Tem a questão de cenário nacional, tem a questão de fusões de partidos, como é que vai ficar as costuras, né? Então, com calma, na hora certa, a gente, se Deus quiser, vai saber tomar a melhor decisão. Bom, Maurício, foi uma honra ter você aqui, né? Espero que em breve você esteja voltando aqui mais uma vez para a gente bater um outro bate-papo. E, Helbi, também muito feliz de ter você aqui comigo, meu companheiro de luta. Se quiser também deixar uma mensagem aí pro pessoal, ainda dá tempo. Não, agradecer, né? Agradecer a quem nos assistiu até agora, tirou uma horinha do seu dia para acompanhar esse bate-papo entre jovens, né? Que é tão importante. Inserir a juventude no centro do debate político e dizer pro Maurício, não saia não, cara. Continue, você é necessário na nossa política. A juventude é necessária disputando esses cargos aqui na nossa capital. E você dá uma oxigenada no debate. A gente falou da eleição presidencial, o quanto falta de ideias, né, nesse segundo turno. E pessoas como você tem que estar disputando, tem que estar conversando com o povo, tem que estar no meio, tem que estar colocando suas ideias, que a gente sente tanta falta uma política com ideias e projetos aqui no nosso estado. Então fica aqui o meu apelo, né? Saia como candidato, Leandro também saia como candidato. A nossa juventude tem que ocupar esses espaços. E agradecer ao povo que assistiu, a nossa turma, nossos amigos, que ficou com a gente até agora o final. E estou à disposição, viu? Quando precisar de novo, estou às ordens. Pode deixar. Bom, turma, é isso. Então, mais uma vez, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like lá, é de graça e nos ajuda pra valer, pode ter certeza. Então, galera, até a próxima.